A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus, obrigada, papaizinho querido, por esse dia maravilhoso, por essa noite, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger, fala conosco, dá-nos ensinamento, vem nos abençoar e nos proteger e nos fortalecer, vem com tua glória, vem com tua majestade, Pai, vem, ora vem, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, Pai, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, neste vídeo, oh glória a Deus, seja o Senhor a falar e não eu, em nome de Jesus, e dá-nos o conhecimento da tua palavra. Amém, glória a Deus, e conhecereis a verdade vos libertará, aleluia. Eu quero falar sobre algo, assim, bem polêmico, mas eu não vim aqui para julgar você, não vim aqui para apontar o dedo, porque eu respeito cada um de vocês, assim como eu também quero o respeito, e por isso que eu vim tirar uma dúvida, porque tem muitas pessoas, às vezes, que estão vindo nova na fé, né, e tem muitas dúvidas, assim como eu tinha várias, até hoje eu tenho, pergunto mesmo pro pastor, alugando ele lá e amando, gente, tá tendo ensino, porque na onde eu tava, não tava tendo mais escola dominical, tá certo que eu não ia também, que era domingo de manhã, tá? Já vou falando, que eu sou uma negação pra acordar cedo, mas aqui tá tendo ensino, terça-feira, gente, quem quiser, terça-feira, Jardim do Eucalipto, Assembleia de Deus, amém, tá tendo lá escola dominical por enquanto, mas eu não sei se pode ser futuramente que volte, né, a domingo de manhã, porque era domingo de manhã, agora tá tendo terça-feira. E eu tô amando, porque eu tava meio aposentada, assim, nessa parte, porque eu estudava muito em casa, né, e na outra primeira igreja que eu fui, tinha também ensino, e era de noite, eu gostava porque era de noite também. E eu fazia, lá era, acho que era, se não me engano, era sexta-feira. Então a pastora lá ensinava. E como eu era nova na fé, eu tava muito mais curiosa. Eu era uma, né, a que mais perguntava. E até hoje, acho que ali agora eu tô voltando, né, desenferrujando. E ali também eu fico perguntando, me aguento, né? Ai, meu pai do céu, vou ter que parar de falar muito lá, senão eu vou ser expulsa. Ai, isso é terrível. Então, eu vim aqui para tirar umas dúvidas, tá bom? Vamos ler lá em Êxodo. Êxodo 20. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, teus animais, nem estrangeiros que morem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou, e por isso que o santificou. Mas essa daqui é só um pedacinho, porque aqui, tá aqui como os 10 mandamentos. Mas essas leis, gente, não era só essas 10. Na época que eu vou falar sobre lei, porque a gente vive uns tempos, né? Tempo em tempo. E o tempo dessa lei, das leis que foram passadas para Moisés, muitos e muitas delas se aboliram quando Jesus veio. Mas, por quê? Porque aqui tá falando dos 10 mandamentos, né? E às vezes a gente acha, né, que é para seguir só os 10 mandamentos. Mas, né, o que Deus nos ensina, né, não cabe nos 10 mandamentos, se fosse somente isso. Ele é amplo, tudo que Deus nos ensina é muito mais do que só 10 leis, né? Tanto que não é só essas 10 leis. Se você for para estudar as leis, tem muito, mas muito falando sobre como cultuar o Senhor naquela época, porque naquela época não tinha templo, era feito tendas, né? Porque o povo era nômade. Olha o gato. Minha companhia aqui. Porque o povo antigamente era nômade. Não tinha um negócio assim de ficar um lugar só. Muitos povos, né, ficavam pulando de um canto pro outro. E eu não sou assim, né? Vou falando para vocês que eu também não tenho assim um conhecimento tão amplo, que eu tenho que estudar e muito, viu? O que eu aprendi, que eles tinham essas tendas e ficavam lá tudo em grupos ali, e com essas épocas era muito disputado terras, estava desbravando ali ainda. Lembra daquela época que falaram de Torre de Babel, que todo mundo queria se juntar, mas lá atrás Deus falou pra gente fazer o quê? Povoar a terra, multiplicar e povoar toda a terra. Deus não queria um povo só ali,
fixado num lugar só. Deus queria que a terra fosse toda povoada. Então, Deus, né? Jesus também já estava ali, né? Deus cortou na hora aquele plano deles. Fazendo o quê? Porque naquela época, todo mundo falava a mesma língua. Aí, por conta do que aconteceu, Deus fez cada um falar uma língua. E aí, ninguém estava entendendo nada ali. E aí, cada um pegou, né, a turma que falava com a mesma língua, opa, vamos para cá. E foi dispersando. Cada um com a sua língua foi dispersando. E era muita briga antigamente de terra. Ainda hoje é, mas não tanto quanto antigamente. E o povo de Israel, vira e mexe, estava em lutas, em guerras, né? Porque os outros povos vinham contra eles, querendo, né, as terras, riquezas, né? E era essa briga constante. Só que a diferença, né, que os judeus são um povo escolhido de Deus. São um povo, né, que conheceram a Deus ali. Os outros povos não tinham, eles tinham outros deuses, faziam outros cultos, né? E aí por isso que Deus, né, deu para Moisés várias leis, porque na época era da lei, né? Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. Só que nesse tempo ainda, né, já era falado depois de um certo tempo ali, aliás, desde o começo de Adão e Eva, viu? Porque Jesus, né, já foi falado, Deus já profetizou Jesus lá na época de Adão e Eva. E foi os profetas sendo usados na geração deles, falando da vinda de Cristo. Porque nessa época da lei, era necessário sacrificar animais para remissão dos pecados. Nos cultos eram também umas leis também para seguir. Tinha lei também das partes de enfermidade e vários outros assuntos que eu também não tenho assim também muito conhecimento, não sei de cor. É necessário você ler mesmo essa parte, que não cabe somente os 10 mandamentos, há várias leis nessa parte. Uma das coisas também que eu lembro também é sobre a circuncisão, que os judeus, homens, depois de 8 dias de nascimento, era circuncidado. Hoje em dia, né, não há mais necessidade, porque depois que veio Jesus, né, a palavra de Deus foi se conhecido para toda a humanidade. Amém? E por conta disso, várias coisas dessas daqui foram abolidas. Não precisa mais você matar um animal para a remissão do seu pecado. O homem não precisa mais circuncidar. E há várias outras pautas também de leis que não é mais necessário. Como uma das coisas que faziam com quem tinha lepra. Na época, a medicina, gente, não era avançada como hoje. Lepra é hanseníase de hoje. Hoje tem cura. Antigamente não. O que era necessário? Como é contagioso, altamente contagioso, essas pessoas eram separadas. Pessoas que tinham doenças que eram contagiosas, que não tinha cura, elas eram separadas. Tinha uma cidade para quem assassinava, por exemplo. Tinha outra cidade que era refugiados, né? Para ninguém tocar neles, eles iam para essas cidades. Tinha também cidade para essas pessoas que tinham doenças, eram tudo ali, entendeu? Separadas do povo. Então, se você for estudar essa época da lei, tem muita coisa mesmo. Amém? E eu hoje queria falar, né, que as pessoas tem, né, pessoas que guardam o sábado. Mas se eu fosse guardar o sábado, era necessário eu praticar todas as outras leis, não somente essa lei. Por isso que eu queria falar para vocês sobre isso, né? Sobre essas leis, que são várias leis, não só o sábado, mas tem várias outras leis. E se eu fosse guardar, eu não guardo o sábado. Porque se eu fosse guardar o sábado, eu tinha que fazer todas as outras práticas da lei. E lá no Novo Testamento, em Romanos, eu não lembro qual praticamente, mas era Paulo. Paulo, ele falava muito sobre isso. E antes dele começar
a falar sobre isso. Agora não sei se foi o próprio Paulo ou se foi Pedro, que teve uma visão, porque não pode também na época lá, não podia comer vários tipos de carnes, né? Como de porco. E um deles lá, não sei se foi Pedro ou Paulo, teve uma visão que Jesus, Deus abaixava assim, um pano com vários animais lá que eram impuros, que não se podia comer. E Deus falava, come. E ele, não, eu não posso comer, isso daí é impuro. Aí Deus fala, como você pode falar algo que é impuro, aquilo que eu purifiquei? Ali já foi cortado a lei. Ali já foi retirado a lei. Deus já falou, eu estou purificando esses animais. E eu quero falar para vocês aqui, ó. Mateus 12. Jesus é o Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com eles estavam, quando entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Está falando dele mesmo, de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Então aqui, né, antigamente, Jesus, né? Lembrei, o Espírito Santo falou aqui para mim. Que se eu também fizer também as coisas da lei, eu vou estar também negando o que Jesus fez por mim. Se eu começar a sacrificar animal, se eu começar a praticar as leis de antigamente ali, o que vai acontecer? Eu vou estar negando o que Jesus fez por mim naquela cruz. Jesus veio para salvar a humanidade. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos perdoar de todos os pecados. Ali na cruz, ele levou consigo as enfermidades, levou consigo, né, todos os nossos pecados. Ele levou ali. E então, se eu começar a guardar sábado, se eu começar, né, a praticar a lei, eu vou estar, né, negando o que Jesus fez por mim. E eu não posso negar o meu Jesus. Aqui mesmo ele fala, eu sou o Deus do sábado. Jesus curava no sábado. Jesus fazia muitas coisas, trabalhava no sábado. E os fariseus, judeus, que não... Porque teve uma... Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem os judeus que acreditam em Cristo e tem os judeus que não creem em Cristo. Que hoje eles clamam ainda pela vinda de Jesus, pela vinda do Messias, né? Eles não creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que veio já para salvar a humanidade, que é o Messias. Então, por isso que a gente, muitas das coisas lá atrás do Velho Testamento, a gente não utiliza mais. Porque depois que veio Jesus, muitas daquelas, né, não precisa, não há necessidade, porque Jesus, ele já fez ali na cruz, né, ele levou, né, o que ele fez, né, a missão dele, né, foi muitas das coisas que tinha ali não é mais necessário. Agora, quando você tiver dúvida sobre certas coisas, veja no Novo Testamento. Veja no Novo Testamento. O que estiver falando no Novo Testamento, que está ali no Velho e está no Novo, continua. Continua ali sendo algo como não roubar, não matar. O dízimo também é falado sobre também isso. Jesus fala, né, que eles estavam falando, eu não lembro qual era o assunto,
Mas Deus falou, né? Não praticais a misericórdia, o amor, porque Jesus, né? Ele sempre falou sobre isso, né? Sobre o amor, porque ele também falava amar o teu próximo, né? Amar a Deus, né? Praticar o bem. E teve uma época, e na época da lei, né? Se tinha alguém que pecava, você podia apedrejar a pessoa, era levada à morte. Se estava escrito olho por olho, dente por dente, mas Jesus já falou: não faça isso. Se o teu inimigo te der um tapa, ofereça o outro. Foi isso que Jesus falou. Jesus não falou para você condenar a pessoa. Jesus falou para você não, né? Não, né? Porque a vingança, tá escrito, né, na palavra, a vingança não vem de mim, veio de Deus. Então quem vai se vingar é Deus. A justiça vem dele, porque a justiça dele é perfeita. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso que eu queria falar sobre isso, essa dúvida, né? Que às vezes muitos têm sobre a lei. Então, se você tem dúvida, o que ainda é praticado ou não, lendo o Novo Testamento e contendo no Velho, continua. Amém? E aí nessa parte, né, Jesus falou, praticais, né, a misericórdia, o amor, não deixando, né, de dar o dízimo disso, daquilo, né? O dízimo ainda é praticado. Tem muitos que condenam, que não acham certo. Mas Jesus falou sobre o dízimo. Mas o que Jesus, aliás, o que ele muito falava era sobre o dinheiro. Porque tem muita gente que adora o dinheiro, que está, né, colocando o dinheiro e os bens materiais em primeiro lugar. Mas na palavra de Deus fala, né, que o mal não é ser rico. O mal é ter o coração voltado para o dinheiro, o amor ao dinheiro. Esse sim é a raiz de todos os males. Então que a gente venha tomar cuidado com isso também. Amém? Então era isso que eu queria falar com vocês, né? Em respeito a todas as outras que praticam, né? Eu tô aqui falando o que eu acredito, né? O que eu acredito que tá aqui na palavra, foi falado. Você não acredite em tudo que as pessoas falam. Você vai examinar na palavra. O grande erro nosso é não examinar as escrituras. É acreditar naquilo que às vezes a pessoa vem falando. Eu sempre fui muito assim, meio cabreira com essas coisas. Eu nunca fui muito de acreditar naquilo que a pessoa fala. Eu sempre fui, principalmente no começo. Hoje em dia eu tô meio preguiçosa para ler a Bíblia. Mas principalmente no começo. Eu lia muito a Bíblia. Então é isso que eu recomendo para você, né? Às vezes você também tem esse medo de ser enganado por falsas doutrinas, ser enganado por falsos profetas, que Jesus sempre falou muito também sobre isso, sobre tomar cuidado com falsas doutrinas, falsos, né, profetas, pessoas que estão no meio ali, né, e querem nos levar para o mau caminho, nos conduzir a coisas erradas. Aliás, né, tem um ditado que falam que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Porque na palavra de Deus fala que há certos caminhos que parece bom para o homem, mas no final leva à morte. Isso você também pode levar para doutrinas. Há caminhos que parecem bom. Nossa, esse aqui fala de Jesus. Mas por trás está colocando práticas que não estão na palavra. Que não está aqui, ó, baseada na palavra de Deus, que às vezes está ali no ego humano, que está em práticas erradas, porque muitas são, né, falsas ali, né? O inimigo tem sim entrado, né, nas igrejas. Tem que tomar cuidado com isso, porque o inimigo tem usado sim as igrejas. Tem usado ali, né, fazendo o altar de palco. O altar não é palco. O altar não é um circo. Não é algo para sair falando qualquer besteira. Tem que estar aqui, ó, a palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado, viu? Tomar muito cuidado, porque na palavra de Deus fala, né, também sobre isso, que muitos podem até ser enganados, até os escolhidos, com esses falsos profetas. Então tome cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Não é verdade? Então tome muito cuidado com isso. Leia a palavra, né? Não acredite em tudo. Às vezes também eu mesmo erro aqui, falho. Posso falhar.
porque eu também não sou teóloga. Amém? Então eu posso sim falhar, eu sou ser humano. Então procure nas escrituras. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, fiquem com Deus.